o Vales da Uva Goethe conquistaram a denominação de origem, que é um selo entregue pelo INPE e que destaca aí as características únicas das uvas produzidas aqui na nossa região. E olha que bacana, essa é a primeira denominação de origem de vinhos em Santa Catarina e a terceira do Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com a bióloga Andréa Vargas dos Santos, ela que também é secretária executiva da Associação de Produtores do Vales da Uva Goethe. Muito boa tarde, Andréa. Obrigado por conversar aqui com a Rádio H2O. Boa tarde, ouvintes da rádio. Uma satisfação poder falar sobre essa nossa linda conquista de ontem. Muito bacana. Você conversa aqui comigo, Joelson Cardoso, com o Rafael Bica, aqui da Rádio H2O de Jaguaruna. Andréa, para a gente começar a falar sobre esse assunto, para explicar para o público o que é essa denominação de origem. Pois bem, a denominação de origem significa uma reputação, uma valorização, um reconhecimento mundial de um produto produzido em uma área específica, uma área geográfica, com condições de clima, solo e tradição no processo de produção, que é reconhecido mundialmente. Ou seja, no nosso caso, Vales da Uva Goethe, a gente obteve ontem, então, o registro de denominação de origem. Isso significa que dentro do território geográfico Vales da Uva Goethe, a uva Goethe se manteve, né? Ela foi adaptada, se manteve e teve uma qualidade excelente no processo de adaptação a essas condições de clima e solo, que só nesse local do mundo produz esse terroir. Certo. É uma uva diferenciada, produzida só aqui na região, como você falou, né? Qual o diferencial dessa uva Goethe para todo o restante do mundo? No caso da uva Goethe, como ela foi trazida pela imigração italiana, né? Que era produzida na Itália e os imigrantes gostavam de consumi-la e também do vinho produzido por ela, trouxeram para manter a sua tradição. E foi aqui no nosso território que ela se desenvolveu, se adaptou e através de modificações genéticas, criou até uma variedade que é única nossa, que não é essa variedade que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que foi parar na Itália, que veio com a imigração. É uma variedade única nossa, por adaptação às questões do clima e solo, né? Teve uma mudança, uma adaptação genética. Então é uma uva diferente, ela tem uma característica sensorial, ela é bem aromática, bem frutada, e não há muito o que comparar com outra uva. Por isso que a gente diz que a nossa uva é rara, típica e única, porque é diferente, difícil compará-la com outro terroir, de outro vinho e de outra uva, de outra região no nosso mundão. Ela é só nossa aqui, ninguém mexe. Exatamente. André, antes a gente tinha um outro selo que era o de indicação geográfica, né? O que muda de um para o outro esses selos? Indicação geográfica é a modalidade de reconhecimento mundial, né? Então a gente já era uma indicação geográfica no tipo de registro, indicação de procedência, que foi conquistada em 2012. Então, a indicação de procedência, ela é bastante semelhante à denominação de origem, o que diferencia é que ela indica só a procedência da uva, levando em consideração as questões do saber fazer, a parte cultural, histórica e a tradição do método do saber produzir a uva e fazer o vinho. Com a conquista de ontem, na modalidade denominação de origem, a gente tem uma garantia, né, que essa uva ela realmente é atribuída tanto no processo produtivo, no cultivo da uva, quanto na qualidade do vinho a uma região geográfica. Essa é a diferença. E ela tem um reconhecimento, uma denominação de origem é bem mais reconhecido mundialmente, né?
É um produto realmente com tradição, com reputação e essencialmente voltado a um terroir, a um limite geográfico, por questões, como eu já havia mencionado, de solo, clima e o método de produção, né, do cultivo da uva e o processo produtivo do vinho, Goethe. O uso do selo pode ser tanto para o consumo in natura, para a venda da uva in natura, quanto dos seus derivados. Não, o selo, que é o processo final do controle, né, concedido aqui no Brasil pelo INPI, ele só vai na garrafa, no produto final, que foi feito a partir da uva Goethe. Então, é só nas garrafas de vinhos, frisantes e espumantes, que é o nosso caso. Certo. O Vale da Uva Goethe abrange aqui 13 de Maio, Pedras Grandes, especialmente ali para a região de Uruçanga também, né? Isso, são 9 municípios, né? Uruçanga, Pedras Grandes, Orleans, Nova Veneza, Içara, 13 de Maio, Morro da Fumaça, Cucal do Sul. Acho que são esses. Talvez acho eu que foram possa ter todos. esquecido. Não, foram todos. Andréas, também para a gente esclarecer, né? Todos as empresas que produzem vinho, como você falou, o selo é usado apenas no vinho, né? Para que as empresas que produzem esses derivados da uva possam fazer uso do selo, como é que existe algum procedimento? Como é que funciona? Sim, existe um rigoroso critério, né? Que é baseado em leis e manuais do INPI aqui no Brasil. Então, para poder obter, tem que seguir um caderno de especificações técnicas que foi apresentado para o INPI e validado. Então, como a gente já tinha a indicação geográfica na modalidade de registro, indicação de procedência, a gente já seguia esses critérios, que é desde a rastreabilidade, lá do parreiral, a produção da uva, que provando que ela está dentro desses municípios do território, do Vale da Uva Goethe, a prova, né, da rastreabilidade entrando dessa uva dentro da vinícola, toda a questão da produção do vinho, né, considerando toda a qualidade e as leis brasileiras de produção de vinhos. E aí, depois de todo esse processo, que é por safra, né, vai para análise físico-química em laboratório para ver se o produto segue esses critérios e padrões da legislação brasileira. E, por fim, é feito banca de análise sensorial às cegas, ou seja, são pessoas voltadas ao universo do vinho que, de forma, sem identificar qual é o produto, avaliam se a qualidade representa uma qualidade de um vinho Goethe. E aí sim a vinícola pode colocar o selo. Então é anual esse processo. E uma questão, André, em relação ao mercado consumidor, como é que está o mercado para o vinho Goethe hoje no Brasil? Ou, enfim, como é que está o mercado, se é brasileiro, se é estrangeiro? É brasileiro, né? Porque não temos ainda uma produção grande o suficiente para exportação. E exportação envolve uma série de outros critérios, né? Mas aumentou muito nesses 13 anos de indicação geográfica conquistada. O processo produtivo das vinícolas aumentou, a área de produção da uva Goethe também aumentou. Claro que ainda são só 55 hectares, é uma produção pequena, né? Então a gente não consegue produzir para um grande fornecedor, uma quantidade muito grande, porque é um produto único. Então a gente valoriza pessoas e mercados que realmente querem algo que tenha um terroir, que buscam um produto com essa qualidade e identificação. Mas aumentou muito, sobretudo o enoturismo, é o que mais a indicação geográfica nos trouxe, né? Por a gente ser reconhecido, trouxe muitas pessoas para a nossa região, visitando a nossa região, agregando a geração de emprego e renda, agregando a todo o desenvolvimento econômico e a visitação por final nas vinícolas. Mas então, considerando a capacidade produtiva, o mercado tá de bom tamanho, digamos assim, para abastecer
Se o mercado fosse maior, tu teria dificuldade de abastecimento, teria que subir muito o preço, é isso? Não o preço, precisaríamos de uma área maior de produção de uva, né? Porque 55 hectares é uma produção bem pequena, se a gente for considerar o universo do vinho, né? Do comércio, enfim. Mas a gente está batalhando para isso. Agora, com a denominação de origem, acredito que a gente consiga atrair mais produtores para investir nesse cultivo da uva e, por consequência, aumentar o nosso processo para atender mais o mercado. Quanto tempo, Andréia, o produtor, por exemplo, quem está nos ouvindo, de repente está no Vale da Uva Guete, né, tem propriedade no Vale da Uva Guete, olha, vamos pensar no investimento. Quanto tempo a gente está falando para ele começar a produzir uva? Começando do zero, né? 2 anos. 2 anos. É rápido. É claro que eu não sou bem técnica nessa parte, né? Para isso a gente tem bastante apoio de técnicos da EPAGRE, dos extensionistas, mas é em torno de 2 anos para produzir pela primeira vez a uva, né? Claro que a uva Guete, ela é uma uva um pouco mais delicada no cultivo. Os tratos culturais são mais exigentes porque ela é uma uva muito sensível. Eu ia te questionar justamente isso, né? Se tem alguma diferença, então tem um cuidado mais especial também na produção. Isso. E ali, voltando à questão do selo, né? Quantas marcas ou empresas hoje utilizam o selo, estão autorizadas a usar o selo? Vocês têm mais ou menos essa ideia? São 6 vinícolas. E dessas 6 vinícolas, em torno de 25 rótulos. Muda, né, ano a ano, conforme a intenção do vitivinicultor em participar desse processo, e as vinícolas estão inovando e produzindo novos rótulos, né? Então, ano a ano aumenta. É um produto bem exclusivo, né? É uma área de produção pequena, são poucas vinícolas, estamos aqui também numa área, uma região menor. Então, adquirir o vinho da Uva Guete é um produto, digamos assim, exclusivo. Exatamente. Essa é a nossa notoriedade, né? E a garantia, né, da qualidade do produto. Com certeza, um terroir é um produto singular, que não dá para ser comparado a outro vinho, exatamente pelas características sensoriais da uva, né? Guete. É um presente para todos nós, para Santa Catarina, para o Brasil, esse reconhecimento. Certo. E fruto de um trabalho bem grande também, né? Você falou aí, foram 12 anos da indicação geográfica, agora dessa denominação de origem, porque justamente tem esse trabalho rigoroso que é feito, né? Sim, sim. E além de ser um trabalho árduo desde a questão da produção, né? Para manter os parreirais, para cultivar a uva, toda a questão das vinícolas se constituírem legalmente, inovar no processo produtivo dentro da vinícola. É um trabalho histórico, né? Porque manteve a tradição do saber fazer lá da época da colonização italiana, então é um processo assim rigoroso e não é tão fácil assim de obter, porque precisa de uma série de documentos e pesquisas que comprovam essa garantia, né, de território, de área geográfica, que prove que as questões climáticas, o solo, o saber fazer, a história, a tradição, tornam esse produto único, né? Então é um processo bem complexo e a gente tem um maior orgulho dessa batalha, porque hoje a gente pode se equivaler, dando exemplos assim mundiais. O vinho do Porto, por exemplo, ele é uma denominação de origem controlada, DOC. Aqui no Brasil é denominação de origem, porque é o termo usado pelo INPI aqui no Brasil. E olha como eles são famosos, exatamente por uma região de Portugal produzir aquele tipo de vinho. Nós também. Somos agora reconhecidos pela nossa região, pelo nosso Vale da Uva Guete, pela produção do vinho Guete. Essa é a terceira denominação de origem para vinhos. As outras duas, você sabe dizer onde é que são? Sim, a primeira é o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E depois também no Rio Grande do Sul os vinhos do Alto de Pinto Bandeira,
da região ali de Pinto Bandeira. Uhum. Andréia, a gente sempre tira o chapéu aqui para quem trabalha com qualquer tipo de produção que venha do campo, porque é sempre uma profissão de fé, né? Que depende do tempo, depende da chuva, depende do vento, depende, enfim, de uma série de coisas para ter uma produção boa. Nesse caso específico dos Vale da Uva-Guete, a admiração é ainda maior, porque depende de tudo isso, que o campo depende, mas tem toda uma outra parte tecnológica e burocrática para chegar, para conquistar o que vocês estão conquistando. Então, de verdade, assim, parabéns pelo trabalho. Que bacana a gente ver que existe essa capacidade técnica, esse vencer barreiras, esse estar firmando batalhas. E aí agora é trabalhar na valorização disso, né? Na valorização desse vinho branco. Eu posso chamar de vinho branco? Não é ofensa, né, André? Me ajuda se eu estiver falando errado, tu me corrige aí. São vinhos brancos tranquilos, frisantes e espumantes. Frisantes e espumantes, os vinhos da Uva-Guete, que tem um sabor todo diferenciado, que a gente tem que aprender a saborear o que é nosso e a poder expor aqui nas nossas, né, oferecer para visita, mandar de presente, sabe, divulgar. A gente, o empresário faz, o empreendedor faz, as associações, as organizações conseguem estes selos e tal, e a gente agora tem que ajudar da maneira possível a valorizar, porque é um produto nosso que valoriza e que enriquece a nossa região. Parabéns a vocês aí pelo trabalho, sucesso, e conta conosco. Se a rádio puder, de alguma maneira, contribuir, quando vocês estiverem aí, de repente, os roteiros turísticos do vinho, a gente quer estar à disposição para auxiliar a divulgar esse importante produto aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Obrigadão pela atenção. Obrigada, ótimas palavras. A gente agradece muito a oportunidade de poder falar, que incrível que vocês têm essa noção e dimensão do quão grandioso é para nossa região esse produto, e poder nos ajudar na divulgação é incrível, só gratidão. Eu tô querendo, daqui a pouco vocês vão brigar comigo, a gente não tá, Jaguaruna, exatamente no Vale do Uva-Guete, mas a gente é vizinho, então é da nossa região, estamos aqui no sul de Santa Catarina, vamos ajudar a divulgar que a gente faz parte, e 13 de maio faz parte, né, Joel? Nossa antena tá lá, então aí, beleza que a gente tá junto. Obrigado, menino, um abraço, bom trabalho, sucesso. Obrigada, bom trabalho.